nos sonda, Ele nos conhece, Ele sabe as nossas necessidades. Senhor, ministra, Senhor, é o meu coração, é o que eu te peço e te agradeço, em nome de Jesus. Amém? Abra a tua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo de número 7. Eclesiastes capítulo 7, as vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. Diz assim a palavra do Senhor: melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isto é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no íntimo dos tolos. Nunca diga, porque foram os dias passados melhores do que estes? Porque não provém da sabedoria esta pergunta. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida ao seu possuidor. Podeis tomar assento. Nós estamos sempre à procura de remédio para os erros cometidos e as aflições que se levantam na humanidade. Eclesiastes, o pregador, o professor, o rei, ele nos apresenta 7 coisas excelentes para nos ajudar a vencer. E quem era o escritor de Eclesiastes? Salomão. Ele era um homem que, entendido, conhecedor, ele sabia pelas suas experiências, tudo o que ele tinha vivido. No capítulo 2 ele disse: eu no meu coração, ora vem, e te provarei com alegria, por tanto gozo, o prazer, mas eis que também isto é vaidade. Ao riso, disse, está doido, e da alegria, de que serve esta? Busquei no meu coração como estimular com vinho a minha carne, regendo porém meu coração com sabedoria, entregar-se à loucura, até o que seria melhor que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu, durante o número de seus dias. E ele diz: fiz para mim obras magníficas, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim hortas, jardins, plantei nelas árvores de todas as espécies, fiz para mim tanques. E ele vai relatando tudo o que ele tinha feito na sua vida, tudo que ele tinha conquistado, tudo aquilo que ele tinha planejado, todos os seus projetos, tudo aquilo que ele tinha conquistado. Mas ele chega agora, em um determinado momento da sua vida, que ele para, e ele começa a refletir sobre tudo que ele tinha vivido. E ele começa então a falar de coisas que seriam boas para o homem parar, pensar, para que o homem buscasse. E ele diz então na sua palavra: melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Melhor é a boa fama, melhor é o bom nome do que os melhores
perfumes caríssimos. A boa reputação é algo que é construído dia a dia. Como é que nós construímos a nossa reputação? É dia a dia, é lutando contra o mal, é lutando para não cair em engodos, em mentiras, é buscando a sabedoria. Então ele diz, o bom nome é melhor que perfumes caríssimos. É algo que só se conquista com tempo, com muita experiência. É algo que se conquista vencendo as palavras contrárias. Mesmo quando as pessoas, por inveja, as pessoas se levantam contra você, mas o teu bom nome, a tua boa reputação, aquilo que você vai construindo no dia a dia, vai mudando toda e qualquer situação. Então a primeira coisa que o sábio diz é o bom nome, manter o bom nome, a boa reputação. Mateus capítulo 4, versículo 23, diz assim sobre Jesus: e percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstia entre o povo. E a sua fama correu por toda a Síria, e traziam-lhe todos os que padeciam oprimidos por várias enfermidades e tormentos, os endemoniados, os lunáticos, os paralíticos, e ele os curava. E seguia uma grande multidão da Galileia, de Decápolis, de Jerusalém, da Judeia e de além do Jordão. Jesus nos ensina como vencer pela reputação, pelas obras. As obras, elas vão à nossa frente, elas vão falando tudo aquilo que nós estamos fazendo, tudo aquilo que nós estamos realizando. Então Jesus, ele ia conquistando, o seu nome ia crescendo, ele ia avançando, e todos os procuravam pelas suas atitudes, por aquilo que ele fazia. A fama de Jesus corria por toda a Síria. Se preocupe com a sua reputação, se preocupe com aquilo que você vem fazendo no dia a dia, a sua reputação, a sua fama, o que você vai deixar de legado para a geração futura. Então se preocupe com os seus atos, aquilo que você vai fazendo passo a passo, dia a dia. Então a palavra diz, percorria Jesus. Jesus, ele caminhava, ele ia fazendo bem. Quando ele encontrava um necessitado, ele orava pelo necessitado. Quando ele via um doente, ele trazia a cura ao enfermo. Então ele ia criando a sua reputação. O sábio, ele diz ainda, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. É melhor o dia que o homem morre do que o dia do seu nascimento. Então a palavra, ela vai trazendo ensinamento para cada passo que o Eclesiastes, ele vai nos ensinando, ele vai nos mostrando o que é necessário, o que é preciso fazer. Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor o dia da morte, o fim de todas as coisas, o fim de todo cansaço. E a palavra, ela nos diz, glorioso é a morte dos santos. Glorioso é a morte dos santos para o Senhor. Quando um justo, ele parte com tranquilidade, ele parte na certeza que ele cumpriu o propósito de Deus na sua vida, ele parte sabendo que ele buscou, ele procurou o melhor no seu dia a dia. Então, Eclesiastes está dizendo, olha, é melhor o dia da morte do que o dia do nascimento. Salmos de número 146, 116, versículo de número 15. Preciosa é a vista do Senhor, a morte dos seus santos. Precioso é a morte, a vista do Senhor, dos seus santos. Então, quando o segundo passo que
Eclesiastes nos ensina que é preciosa a morte. Preciosa é a vista do Senhor a morte dos seus santos. Por quê? Viver uma vida indo pela palavra, viver uma vida buscando agradar a Deus, levou uma vida se afastando das tentações, da mentira, levou uma vida buscando em Deus a santidade. Então preciosa é a morte do justo, preciosa é a morte dos santos ao Senhor. Então o segundo ponto que Eclesiastes nos diz é: a morte de um homem justo é muito mais importante do que o dia do nascimento, porque ele vai trazendo, ele vai acumulando, ele vai trazendo experiências, ele vai buscando, errando, acertando, pedindo perdão, se consertando, buscando em Deus direcionamento. Então quando ele descansa de tudo que ele fez, do seu trabalho, daquilo que ele já fez para a sua família, daquilo que ele trouxe de bem para a humanidade. Então quando um santo, ele chega ao seu tempo de recolhimento, a alegria no céu. O céu se alegra e a pessoa ela pode partir, deixando um legado, deixando tudo aquilo que ela carregou de experiência. E os Eclesiastes, ele diz ainda, o velório, olha, é melhor estar em um velório. É melhor estar em um velório do que numa grande festa. É melhor você estar em um velório do que numa grande festa. Muitas vezes nós pensamos, mas velório, eu não gosto de velório. Quantas pessoas têm esse pensamento? Não, velório não. Mas ele diz, olha, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete. Porque quando você vai a um lugar que tem luto, nós sabemos que ali é o fim de todos os homens. Todos nós passaremos por isso. Todos nós um dia choraremos por um ente querido, ou eles chorarão por nós. Então ir a um lugar que tem o luto é onde o homem faz uma reflexão. É onde o homem pode parar e pensar: para esse lugar onde nós estamos levando nosso amigo, vai o rico, vai o pobre, vai o orgulhoso, vai o humilde, vai aquele que tem uma religião, vai aquele que não tem religião nenhuma. Então o lugar que há um luto é melhor do que estar numa casa de banquete, porque quando nós estamos num banquete, nós nos esquecemos que nós somos passageiros, que a vida é muito rápida, que não vale a pena tanta vaidade, tanto orgulho, que não vale a pena tanta vaidade em nosso coração, porque tudo que nós conquistamos ficará aqui. O sábio, ele começa a escrever dizendo: olha, eu fui um homem de muitos projetos, construí casas, fiz hortas, tudo que um homem pode imaginar, eu fiz. Fui um homem de muitas alianças. Assim, o sábio, ele começa a descrever a sua vida. Ele não foi um homem fracassado, ele foi um homem de muitas conquistas. Por isso até hoje, nós podemos dizer, Salomão foi um homem muito sábio, muitas conquistas. Mas ele mesmo reconhece que muitas coisas são apenas vaidade. Muitas coisas que ele construiu, muitas coisas que ele amontoou. Ele diz no versículo 8 do capítulo 2: amontoei também para mim prata e ouro, tesouro dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras, das delícias dos filhos dos homens e de instrumentos de música de toda espécie. Fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Perseverou também comigo a minha sabedoria. Em tudo quanto desejaram os meus olhos, não lhes neguei, nem privei o meu coração da alegria alguma, mas o meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e esta foi a minha porção de todo o meu trabalho. E esta foi a porção de todo o meu trabalho.
Então ele vai dizendo tudo aquilo que ele conquistou, tudo aquilo que ele tinha chegado, amontoado, ouro, prata. Ele contratava os melhores cantores, os melhores músicos. As suas festas eram algo excepcional, eram banquetes, mas ele para em um momento de reflexão. Que bom que se nós parássemos em um momento de reflexão. Eu gosto muito quando chegamos a esses dias de final de ano, porque é um tempo de pararmos, é um tempo de refletirmos. O grato, ele diz, até aqui Deus me ajudou, até aqui Deus me amparou. O homem sem entendimento, ele diz, não consegui nada. Olha, esse ano foi terrível, eu não vejo a hora que acabe este ano. Mas o homem que é grato a Deus, ele diz, olha, Deus foi maravilhoso, Deus me sustentou, Deus me guardou. Se eu estou vivo, se eu vi o nascer do sol, é porque Deus foi generoso para comigo. Então a gratidão, nós temos que aprender a gratidão, aprender cada dia. Então a morte não é o fim. O que Eclesiastes está dizendo? Olha, a morte não é o fim. O velório é o lugar para refletir sobre a vida e o que realmente importa. A morte não é o fim. Vivem em busca de ajuntar e não de viver o melhor. Muitas vezes nós nos perdemos na caminhada. Pensamos em ajuntar, em possuir, perdemos a família ajuntando, perdemos a adoração a Deus, porque pensamos, não, eu não posso ir ao culto hoje, eu não vou louvar a Deus, eu não tenho tempo. Olha, para mim não dá, não tenho tempo. E nós não nos apercebemos que as coisas, elas vão nos possuindo, elas vão tomando conta de nós. Vive em busca de ajuntar e não de viver o melhor. Não percebem que viver não é apenas amontoar, mas é desfrutar de tudo aquilo que Deus nos dá. Isaías capítulo 1, versículo 19, ele diz assim: se quiserdes, e me obedecerdes, e me ouvires, então comereis o melhor desta terra. Existe um melhor desta terra, e nós temos que aprender com Deus como buscar esse melhor. Eclesiastes, o sábio, ele estava agora no momento de reflexão. Olha, eu fiz grandes coisas, eu fiz coisas magníficas, mas eu estou enfadado, eu estou cansado, eu não sei por que ajuntei tanto. Talvez ele está pensando agora, por que eu não vivi mais, por que eu não vivi melhor, por que eu não servi a Deus, sem me preocupar com tantas alianças. E no versículo de número 26 ele diz assim: porque ao homem que é bom diante dele, dá Deus sabedoria e conhecimento e alegria. Mas ao pecador dá trabalho, para que ele ajunte e amontoe, para dá-lo ao que é bom perante Deus. Também isso é vaidade e aflição de espírito. Ao homem bom diante dele, Deus dá sabedoria. O que mais precisamos pedir a Deus? Será que temos que chegar diante de Deus e pedir: Senhor, eu quero mais uma casa, eu quero mais um carro, eu quero mais isso, eu quero mais aquilo? Ou Senhor, me dá sabedoria para viver, me dá sabedoria para viver o melhor, me dá sabedoria para poder desfrutar de todas as bênçãos que o Senhor tem me concedido. Então a morte, ela não é o fim. É isso que nós temos que entender. Quando vamos a um velório, é para refletir: Senhor, de que adianta correr tanto? De que adianta guardar tanto? De que adianta trabalhar, levantar de manhã e não saber desfrutar? E não viver o melhor dessa terra? Não saber gozar o melhor dessa terra? O quarto conselho que ele dá é melhor é a tristeza com aflições, melhor é a tristeza, com aflições somos aperfeiçoados por Deus. Melhor
versículo 3, ele diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. Não corras o risco de ser alegre e nunca chorar. Esse era um verso de uma música. Não corras o risco de ser alegre e nunca chorar. Não queira ser só alegre. A tristeza faz parte. Os momentos de dor faz parte. Nós aprendemos muito mais na dor do que no riso. Muitas vezes quando estamos no riso, na alegria, nós não paramos. Mas quando estamos vivendo um momento de angústia, um momento de tristeza, Deus está nos aperfeiçoando. Em todo momento há um trabalhar de Deus. Então o sábio, ele passa a ter um entendimento: melhor é a mágoa do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Quando deparamos com uma situação difícil, quando deparamos com algo que parece que nós não vamos conseguir vencer, o homem se volta a Deus, o homem busca a Deus. Alguns anos atrás eu fiz uma pregação dizendo: o grande problema para o evangelho no Brasil não é pobreza, não é doença, não é enfermidade, é a prosperidade. Quando o homem está próspero, ele se esquece de Deus. Quando o homem tem a prosperidade, ele tem uma tendência a se esquecer de onde Deus tirou ele. Ele tem uma tendência a se esquecer que a vida é passageira. Ele tem uma tendência a se esquecer que tudo o que ele tem, a paz, a alegria, a saúde, vem de Deus. Então na prosperidade, muitos se esquecem de Deus. E muitas vezes Deus permite vir um tempo de angústia, vir um tempo de tristeza, para que o homem se volte a Deus. Se volte a Deus. Busque Deus. Ainda hoje pela manhã pregava sobre Neemias, sobre alegria. Pela manhã pregava sobre alegria. E pregava sobre Neemias, que ele ouve, ele escuta aqueles que remanescentes que ficaram em Jerusalém, ou aqueles que voltaram também do cativeiro, e trazem uma notícia para Neemias: olha, Jerusalém está destruída, tudo está derrubado. E Neemias então ele vai lá olhar o que estava acontecendo. Ele era um homem alegre, ele estava servindo ao rei, e ele era um homem que tinha um semblante de alegria, ele dava graças a Deus em tudo. Mas quando ele ouve aquela notícia, o seu semblante decai. E aquele rei pergunta para ele: o que está acontecendo com você? Porque o seu semblante tinha caído. E ele diz: olha, meu senhor, eu preciso ir à minha terra, porque a minha terra está destruída. Aqueles que voltaram, eles estão sem ânimo, estão sem alegria, e eu preciso ir lá ver o que aconteceu com os meus familiares, com os meus conterrâneos. E aquele rei, ao entender que aquele mordomo era um homem de alegria, era um homem que agradecia a Deus, era um homem que não se deixava abater por nada, reconheceu que era um momento precioso para ele, e diz: vá, eu te darei cartas, e você pode ir e resolver tudo o que está acontecendo lá. E ele chega, ele encontra a terra destruída, ele encontra a terra com os muros derribados, as portas do templo queimadas a fogo. E ele então, ele senta e chora. Ele faz um momento de reflexão. E ele traz um diagnóstico de tudo aquilo que ele tinha visto. E ele diz: tudo isto nos sobreveio, porque os meus pais pecaram, e eu pequei também. E nós nos afastamos dos estatutos e da palavra de Deus. Então quando o homem se afasta de Deus, ele vai passar momentos de tristeza. Quando o homem ele não reconhece Deus, e Deus o ama, Deus quer trazê-lo de volta, Deus vai permitir que as aflições tomem conta do seu coração. Deus nos leva a olhar com perspectiva
uma vida de eternidade. A tristeza nos faz melhor de coração. O sábio diz: a tristeza nos faz melhor de coração. Sabemos que nada levaremos das coisas materiais. Então, quando entendemos que as coisas podem diminuir, quando entendemos que pode mudar as coisas, a alegria pode se transformar em tristeza, nós melhoramos de coração. Por que nós devemos estar honrando a Deus? Porque nós sabemos de onde Ele nos tirou. E nós não queremos voltar para onde Ele nos tirou. Temos que entender a palavra. O sábio, ele está dando um direcionamento. Ele diz: olha, eu construí, eu conquistei, eu ajuntei ouro, eu ajuntei prata, mas chega um momento agora de reflexão. As vantagens do sofrimento, da paciência e da moderação. O quinto ponto diz: melhor a repreensão, melhor é ser repreendido, melhor é ouvir uma repreensão. Diz: melhor é a mágoa do que o riso, porque com tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. É melhor ouvir Deus nos repreender, Deus nos corrigir, do que nós estamos num lugar onde as canções são canções de tolo. Olha, você é bem, você é isso, está te exaltando, está te aplaudindo. Então melhor a repreensão. Precisamos de pessoas que nos corrijam, que nos exortem, que nos repreendam, que digam: pare, ei, reflita, pense, que caminho você está indo, o que você está buscando. Pare, reflita. Olha, não adianta trabalhar de sol a sol, não adianta trabalhar de domingo a domingo. Pare, reserve um tempo para a sua casa, reserve um tempo para a tua família, reserve um tempo para Deus, reserve um tempo para Deus. E nesses dias eu estava dizendo, estou aconselhando um homem que entrou em colapso de tanto trabalho. Ele não sabe dizer não. E eu disse para ele: a primeira palavra que você precisa aprender, um homem de quase 60 anos, você precisa aprender a palavra não. Você precisa aprender a dizer não. Nós não sabemos dizer não. E temos que aprender: olha, não dá, não vou fazer, para mim não serve, para mim eu não quero. Então, prefiro os que me criticam aos que me bajulam. O que nós temos que procurar? Pessoas que nos bajulam. Olha, você é demais, você é grande, você é poderoso. Não, é preferível as pessoas que nos criticam, porque quando elas nos criticam, elas nos corrigem. A pessoa, quando te bajula, ela te leva a cair, ela te leva ao engano, à mentira, ao engodo, e você vai acreditando que você é invencível, você vai acreditando que você pode, você vai acreditando que você é forte, você vai acreditando que você não cansa, e quando vai ver, você entra em colapso. Então, ouça aqueles que te criticam, aqueles que dizem: ei, reflita. As pessoas que nos criticam, nos tiram da zona de conforto. Muitas vezes nós estamos confortados com aquilo que estamos vivendo. Melhor a repreensão do sábio do que ouvir a canção do tolo. É melhor ouvir a repreensão do que ouvir a canção do tolo. O que é a canção do tolo? Bajulação. Não se iluda com bajulação. Não se iluda com o tolo, porque ele vai te bajulando, porque ele quer tirar proveito. Mas ouça a repreensão. O Senhor, Ele nos ama, por isso Ele nos corrige. Melhor. E por fim, o sábio diz: porque qual o crepitar dos espinhos debaixo da panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade.
Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. A opressão faria endoidecer até o sábio. Nós estamos num tempo que a ciência está dizendo que as pessoas vão adoecer da mente. E por que vão adoecer da mente? Porque não param, não refletem, não escutam, não ouvem. Então a palavra diz, olha, porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo, também isso é vaidade. Verdadeiramente que a opressão faria endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Melhor é o fim das coisas. Não basta começar com entusiasmo. Muitas pessoas começam com muito entusiasmo, mesmo no trabalho ao Senhor, mesmo querendo, olha, eu agora vou tirar sempre pelo menos um domingo para servir a Deus, e nós vamos começando até bem, mas depois vamos nos cansando. Então melhor é o fim das coisas do que o começo. O começo precisa de preparo, precisa de renunciar muitas coisas. O Evangelho é renúncia. O que é o Evangelho? Quando nós queremos seguir a Jesus, o que ele diz? Negue a si mesmo. Então o Evangelho é renúncia. Se nós queremos seguir a Jesus, nós temos que começar a aprender a renunciar, a deixar para trás muitas coisas. Sempre digo que sonhos e projetos não é desejo. Sonho e projeto não é apenas desejar. Muitas vezes começamos com empolgação, porém no menor obstáculo nós desistimos. Quando vem o primeiro obstáculo, desiste. Não tem perseverança, não tem fé. Ah, não deu. Ah, não é assim. Ah, eu não quero. Se você tem um sonho, se você tem um projeto, sonho é projeto. Você tem que projetar, não é desejo. Desejo é diferente de sonhos. Sonho é se projetar, é se lançar, é ir avante, é buscar, é não desistir dos obstáculos. Quando se levanta um obstáculo, você tem que se sentir desafiado. Quando se levanta um obstáculo, você tem que crer, eu posso, em Deus que me fortalece. Quantas pessoas desistem? Ah, não dá. Para mim não dá, e desistem, e não vai terminando os seus projetos. Por isso o sábio diz, olha, é melhor o final do que o começo. O começo tudo é lindo, o começo é maravilhoso, o começo tudo é entusiasmo, mas é necessário perseverança. A Bíblia nos fala de perseverar, de não desistir, de não tirar as mãos, de continuar. Ah, mas tem pessoas que não gostam de mim. Persevera. Deus te chamou? Persevera. Deus te deu uma empresa na mão? Persevera. Deus te chamou para um projeto? Persevera. Vence. A realização não está em começar, e sim na realização em terminar. Paulo, ele diz, combati o bom combate e guardei a fé. Combati o bom combate. O começo de Paulo foi maravilhoso. O encontro com o próprio Jesus. Um homem que foi chamado pelo próprio Jesus. Teve um encontro com ele no caminho. Aí no caminho ele volta e os apóstolos que já estavam formados começam a colocar regra. Olha, só é apóstolo quem andou com Jesus. Primeiro obstáculo. Não, você não vai poder falar em nome de Jesus. Você nem conheceu Jesus. Você nem conheceu.
mas ele tinha convicção do encontro que ele teve com Jesus. Você precisa ter convicção daquilo que Deus colocou na tua mão, daquilo que Deus tem colocado na tua mão. Não desista. Então Paulo, ele não está alegre quando ele começou. Foi maravilhoso o seu começo, o encontro com o próprio Jesus. Mas ele chega agora, depois de muitos anos, de ter apanhado, de ter sido preso, de ter sido desprezado. Ele deixa uma palavra confortante: combati o bom combate e guardei a fé. Ele está dizendo: nesse combate da minha vida, eu não perdi a fé. Eu continuo com a mesma fé. Eu continuo com o mesmo propósito. Combati o bom combate e guardei a fé. Eu guardei a fé, eu não desanimei. Então a paciência, o sétimo ponto agora é a paciência. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. Melhor é o paciente. A paciência, tudo tem um tempo determinado. Tudo tem um tempo. Há um tempo para todas as coisas. O próprio sábio, ele diz isso sobre o tempo. E ele nos diz: olha, há um tempo para todas as coisas. Há um tempo de choro, há um tempo de alegria. E nós temos que aprender a viver cada tempo. Cada tempo. Esses dias estava estudando sobre luto. Muitas pessoas passam anos e anos de luto, choram, nunca se recuperam. E a sabedoria judaica diz que em 3 dias é o teu tempo de luto. Quanto é o tempo de luto? 3 dias. Chore. Mas passou 3 dias, a alma daquela pessoa já se desligou. E você tem que começar a se levantar, a buscar a vida novamente. A se levantar, não ficar preso a algo que já você não pode mais trazer de volta. Não ficar preso a alguém que não volta mais, mas que um dia você pode ir a ela, e vai. Então a sabedoria judaica, ela diz: 3 dias, chore. Passou 3 dias, você corre um risco de entrar um espírito de depressão e nunca mais sair. O 12º dia é o dia crucial. Se você ficar 12 dias chorando em luto, é crucial, você entra em depressão, que só sai com a ajuda de remédios. Então a sabedoria, quem dá sabedoria é Deus. Deus, Ele vai nos dando sabedoria, Ele vai nos dando entendimento. Então a palavra diz: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o paciente de espírito do que o altivo de espírito. A vida é uma construção demorada. A impaciência nos faz pular etapas e nos trarão frustrações. A paciência nos leva a planear o caminho, a esperar o tempo certo, a esperar o tempo do amadurecimento, esperar o tempo do crescimento. A paciência, nós temos que aprender a paciência. Tudo tem o seu tempo. Tudo tem um tempo. Tudo tem um tempo para se formar, tudo tem um tempo para amadurecer, tudo tem o seu tempo. Quando nós começamos na impaciência, a impaciência nos leva a frustrações. Esse caminho, ele tem um aprendizado, dedicação, estudo. O que é paciência? A paciência é uma virtude de pessoas sábias. Quando temos a paciência, esperamos em Deus. O altivo de espírito, ele tem ganância, ele quer tudo antes do tempo, e ele começa a inventar coisas, ele começa a se articular, como enganar, como roubar, como tirar. Esse é o altivo de espírito. Mas o paciente, ele sabe, há um tempo para todas as coisas. Então o sábio, ele vai nos direcionando, vai nos levando,
vai dando sabedoria para que nós possamos vencer, escapar de toda situação de engano. Versículo de número 18 diz assim: bom é que retenhas isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Olha a palavra que ele dá: bom é que você retenha isto, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Versículo 16: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. Bom é que retenhas isso, e também daquilo não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de todas estas coisas. Quem teme a Deus escapa de todas estas coisas. Há um tempo para todas as coisas. Você é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Busque em Deus a sabedoria, o entendimento. Busque em Deus entender cada processo. O sábio, ele traz um ensinamento e ele diz: olha, não vá pelo caminho que eu fui. Eu fui por alguns caminhos que hoje eu me arrependo. Eu fui por alguns caminhos que hoje eu estou frustrado e eu estou cansado. Esse é o sábio de Eclesiastes. Tudo que ele tem de bagagem, ele te passa para ensinamento. Teme a Deus. Aproveita para uma reflexão. Nós estamos entrando ao mês de dezembro. Não é mês de tristeza, não é mês de angústia, mas é mês de reflexão. Hoje pela manhã eu trouxe a alegria da salvação. É a alegria da salvação. Nós deixamos de comemorar Natal, deixamos de nos alegrar com o nascimento de Jesus. Nós cristãos não podemos ir pelo engano do mundo. O mundo quer roubar Jesus da tua vida. O mundo quer que você não entenda quem é Jesus. Ele é a fonte de vida. Ele é a fonte da salvação. Ele é a fonte da alegria. Então aprenda pela palavra de Deus. Você crê nessa palavra? Se coloque de pé. Fale com Deus. As vantagens do sofrimento. Foi através do sofrimento de Cristo que nós ganhamos vida e vida em abundância. Jesus sofreu na cruz do Calvário para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Ele nos resgatou. Não podemos esquecer do seu sofrimento, não podemos esquecer do seu nascimento, não podemos esquecer de honrá-lo, não podemos esquecer que Ele nos trouxe a libertação. Esses dias não é apenas dias de festas, mas a palavra nos ensina: olha, coma do melhor, viva do melhor, reúna teus familiares, mas não se esqueça que Ele é o nosso Salvador. Fale com Deus nesse momento. Fale: Senhor, me ensina. Senhor, que eu não chegue aos dias do cansaço, como chegou Salomão, e eu venha dizer que nesses dias eu não tenho nenhum contentamento. Senhor, eu quero envelhecer com sabedoria. Senhor, eu quero envelhecer debaixo das tuas mãos poderosas, me guardando, me livrando. Senhor, eu quero chegar aos últimos dias e falar como Paulo: combati o bom combate, mas não perdi a fé. Continuo crendo no Senhor Jesus, que é o meu Salvador. Senhor, meu Pai, aqui está a tua igreja nesta noite, Pai. Senhor, é um momento de reflexão. É um momento que o sábio nos ensina o que deve e o que não devemos fazer. Não ir pelo caminho da loucura, não ir pelo caminho da bajulação, não ir apenas amontoando riquezas, sem desfrutar daquilo que Deus quer nos dar.
Senhor, nos ensine a beber o melhor vinho, nos ensine, Senhor, a ter as melhores comidas, nos ensine, Senhor, a viver os melhores momentos, Senhor, mas que eu não me esqueça de te louvar, que eu não me esqueça que o Senhor é o meu Salvador. Senhor, toma a tua igreja nas tuas mãos, derrama bênção sobre cada uma, dá sabedoria, dá inteligência, Senhor, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém.